Prezado professor Einstein, quando soube que o senhor pretendia convidar-me para um intercâmbio de pontos de vista sobre um assunto que lhe interessava e que parecia merecer o interesse de outros, além do senhor, aceitei prontamente. Esperava que o senhor escolhesse um problema situado nas fronteiras daquilo que é atualmente cognoscível, um problema em relação ao qual cada um de nós, físico e psicanalista, pudesse ter o seu ângulo de abordagem especial e no qual pudéssemos nos encontrar sobre o mesmo terreno, embora partindo de direções diferentes. O senhor apanhou-me de surpresa, no entanto, ao perguntar o que pode ser feito para proteger a humanidade da maldição da guerra. Inicialmente me assustei com o pensamento de minha, quase escrevi nossa, incapacidade de lidar com o que parecia ser um problema prático, um assunto para estadistas. Depois, no entanto, percebi que o senhor havia proposto a questão, não na condição de um cientista da natureza e físico, mas como um filântropo. O senhor estava seguindo a sugestão das Ligas das Nações, assim como Fridtjof Nansen, o explorador polar, assumiu a tarefa de auxiliar as vítimas famintas e sem teto da Guerra Mundial. Além do mais, considerei que não me pediam para propor medidas práticas, mas sim apenas que eu delimitasse o problema para evitar a guerra, tal como ela se configura aos olhos de um cientista da psicanálise. Também nesse ponto, o senhor disse quase tudo o que há a dizer sobre o assunto. Embora o senhor se tenha antecipado a mim, ficarei satisfeito em seguir no seu rastro e me contentarei em confirmar tudo o que o senhor disse, ampliando com o melhor do meu conhecimento ou das minhas conjecturas. O senhor começou com a relação entre o direito e o poder. Não se pode duvidar de que seja esse o ponto de partida correto de nossa investigação. Mas permita-me substituir a palavra poder pela palavra mais nua e crua violência. Atualmente, direito e violência se nos afiguram como antíteses. No entanto, é fácil mostrar que uma se desenvolveu da outra. E se nos reportarmos às origens primeiras e examinarmos como essas coisas se passaram, resolve-se o problema facilmente. Perdoe-me se nessas considerações que se seguem eu trilhar chão familiar e comumente aceito, como se isso fosse novidade. O fio de minhas argumentações o exige. É, pois, um princípio geral que os conflitos de interesse entre os homens são resolvidos pelo uso da violência. É isto que se passa em todo o reino animal, do qual o homem não tem motivo por que se excluir. No caso do homem, sem dúvida, ocorrem também conflitos de opinião que podem chegar a atingir as mais raras nuances da abstração e que parecem exigir alguma outra técnica para sua solução. Esta é, contudo, uma complicação a mais. No início, numa pequena horda humana, era a superioridade da força muscular que decidia quem tinha posse das coisas ou quem fazia prevalecer sua vontade. A força muscular logo foi suplementada e substituída pelo uso de instrumentos. O vencedor era aquele que tinha as melhores armas ou aquele que tinha maior habilidade no seu manejo. A partir do momento em que as armas foram introduzidas, a superioridade intelectual já começou a substituir a força muscular bruta, mas o objetivo final da luta permanecia o mesmo. Uma ou outra facção tinha de ser compelida a abandonar suas pretensões ou suas objeções, por causa do dano que lhe havia sido infligido pelo desmantelamento de sua força. Conseguia-se esse objetivo de modo mais complexo se a violência do vencedor eliminasse para sempre o adversário, ou seja, se o matasse. Isso tinha duas vantagens. O vencido não podia restabelecer sua oposição, e o seu destino dissuadiria outros de seguirem seu exemplo. Ademais disso, matar um inimigo satisfazia uma inclinação do instinto, pulsão, que mencionarei posteriormente. A intenção de matar opor-se-ia à reflexão de que o inimigo podia ser utilizado na realização de serviços úteis se fosse deixado vivo e num estado de intimidação. Nesse caso, a violência do vencedor contentava-se com subjugar em vez de matar o vencido. Foi este o início da ideia de poupar a vida de um inimigo, mas a partir daí, o vencedor teve de contar com a oculta sede de vingança do adversário vencido e sacrificou uma parte da sua própria segurança. Esta foi, por conseguinte, a situação inicial dos fatos. A dominação por parte de qualquer um que tivesse poder maior, a dominação pela violência bruta ou pela violência apoiada no intelecto. Como sabemos, esse regime foi modificado no transcurso da evolução. Havia um caminho que se estendia da violência ao direito ou à lei. Que caminho era este? Penso ter sido apenas um. O caminho que levava ao reconhecimento do fato de que a força superior de um único indivíduo podia se contrapor à união de diversos indivíduos fracos. A união faz a força. A violência podia ser derrotada pela união, e o poder daqueles que se uniam representa agora a lei,
em contraposição à violência do indivíduo só. Vemos, assim, que a lei é a força de uma comunidade. Todavia, ela é ainda violência, pronta a se voltar contra qualquer indivíduo que se lhe oponha. Ela funciona pelos mesmos métodos e persegue os mesmos objetivos. A única diferença real reside no fato de que aquilo que prevalece não é mais a violência do indivíduo, mas a violência da comunidade. A fim de que a transição da violência a esse novo direito ou justiça pudesse ser efetuada, contudo, uma condição psicológica teve de ser preenchida. A união da maioria devia ser estável e duradoura. Se apenas fosse posta em prática com o propósito de combater um indivíduo isolado e dominante, e fosse dissolvida depois da derrota deste, nada teria se realizado. A pessoa, a seguir, que se julgasse superior em força, haveria de mais uma vez tentar estabelecer o domínio através da violência, e o jogo se repetiria ad infinito. A comunidade deve manter-se permanentemente, deve organizar-se, deve estabelecer regulamentos para antecipar-se ao risco de rebelião e deve instituir autoridades para fazer com que esses regulamentos, as leis, sejam respeitados e para superintender a execução dos atos legais de violência. O reconhecimento de uma entidade de interesse que estes levou ao surgimento de vínculos emocionais entre os membros de um grupo de pessoas unidas, sentimentos comuns, que são a verdadeira fonte de sua força. Acredito que com isso já tenhamos todos os elementos essenciais. A violência suplantada pela transferência do poder a uma unidade maior, que se mantém unida por laços emocionais entre os seus membros. O que resta dizer não é senão uma ampliação e uma repetição desse fato. A situação é simples, enquanto a comunidade consiste em apenas poucos indivíduos igualmente fortes. As leis de uma tal associação irão determinar o grau em que, se a segurança da vida em comunidade deve ser garantida, cada indivíduo deve abrir mão de sua liberdade pessoal e de utilizar a sua força para fins violentos. Um estado de equilíbrio dessa espécie, porém, só é concebível teoricamente. Na realidade, a situação complica-se pelo fato de que, desde os primórdios, a comunidade abrange elementos de força desigual. Homens e mulheres, pais e filhos, e logo, como consequência da guerra e da conquista, também passa a incluir vencedores e vencidos, que se transformam em senhores e escravos. A justiça da comunidade, então, passa a exprimir graus desiguais de poder nela vigentes. As leis são feitas por e para os membros governantes e deixa pouco espaço para os direitos daqueles que se encontram em estado de sujeição. Dessa época em diante, existem na comunidade dois fatores em atividade que são fontes de inquietação relativamente a assuntos da lei, mas que tendem, ao mesmo tempo, a um maior crescimento da lei. Primeiramente, são feitas por certos detentores do poder tentativas no sentido de se colocarem acima das proibições que se aplicam a todos, isto é, procuram escapar do domínio pela lei para o domínio pela violência. Em segundo lugar, os membros oprimidos do grupo fazem constantes esforços para obter mais poder e ver reconhecidas na lei algumas modificações efetuadas nesse sentido, isto é, fazem pressão para passar da justiça desigual para a justiça igual para todos. Essa segunda tendência torna-se especialmente importante se uma mudança real de poder ocorre dentro da comunidade, como pode ocorrer em consequência de diversos fatores históricos. Nesse caso, o direito pode gradualmente adaptar-se à nova distribuição do poder, ou como sucede com maior frequência. A classe dominante se recusa a admitir a mudança e a rebelião e a guerra civil se seguem, como uma suspensão temporária da lei e com novas tentativas de solução mediante a violência, terminado pelo estabelecimento de um novo sistema de leis. Ainda há uma terceira fonte da qual podem surgir modificações da lei e que invariavelmente se exprime por meios pacíficos. Consiste na transformação cultural dos membros da comunidade. Isso, porém, faz parte propriamente de uma outra correlação e deve ser considerado posteriormente. Vemos, pois, que a solução violenta de conflitos de interesse não é evitada sequer dentro de uma comunidade. As necessidades cotidianas e os interesses comuns, inevitáveis ali onde pessoas vivem juntas num lugar, tendem, contudo, a proporcionar a essas lutas uma conclusão rápida, e sob tais condições, existe uma crescente probabilidade de se encontrar uma solução pacífica. Outro sim, um rápido olhar pela história da raça humana revela uma série infindável de conflitos entre uma comunidade e outra, ou diversas outras, entre unidades maiores e menores, entre cidades, províncias, raças, nações, impérios, que quase sempre se formaram pela força das armas. Guerras dessa espécie terminaram ou pelo saque ou pelo completo aniquilamento e conquista de uma das partes. É impossível estabelecer qualquer julgamento geral das guerras de conquista. Algumas, como as empreendidas pelos mongóis e pelos turcos, não trouxeram senão malefícios.
Outras, pelo contrário, contribuíram para a transformação da violência em lei ao estabelecerem unidades maiores, dentre as quais o uso da violência se tornou impossível e nas quais um novo sistema de leis solucionou os conflitos. Desse modo, as conquistas dos romanos deram aos países próximos ao Mediterrâneo a inestimável paz romana, e a ambição dos reis franceses de ampliar seus domínios criou uma França pacificamente unida e florescente. Por paradoxal que possa parecer, deve-se admitir que a guerra poderia ser um meio adequado de estabelecer o reino ansiosamente desejado de paz perene, pois está em condições de criar as grandes unidades dentro das quais um poderoso governo central torna impossíveis outras guerras. Contudo, ela falha quanto a esse propósito, pois os resultados da conquista são geralmente de curta duração. As unidades recentemente criadas esfacelam-se novamente, no mais das vezes devido a uma falta de coesão entre as partes que foram unidas pela violência. Ademais, até hoje, as unificações criadas pela conquista, embora de extensão considerável, foram apenas parciais, e os conflitos entre elas ensejaram mais do que nunca soluções violentas. O resultado de todos esses esforços bélicos constituiu, assim, apenas em a raça humana haver trocado as numerosas e realmente infindáveis guerras menores por guerras em grande escala, que são raras, contudo muito mais destrutivas. Se nos voltamos para os nossos próprios tempos, chegamos à mesma conclusão ao que o Senhor chegou por um caminho mais curto. As guerras somente serão evitadas, com certeza, se a humanidade se unir para estabelecer uma autoridade central a que será conferido o direito de arbitrar todos os conflitos de interesses. Nisto estão envolvidos claramente dois requisitos distintos: criar uma instância suprema e dotá-la do poder necessário. Uma, sem a outra, seria inútil. A Liga das Nações é destinada a ser uma instância dessa espécie, mas a segunda condição não foi preenchida. A Liga das Nações não possui poder próprio e só pode adquiri-lo se os membros da nova União, os diferentes Estados, se dispuserem a cedê-lo. E, no momento, parecem escassas as perspectivas nesse sentido. A instituição da Liga das Nações seria totalmente ininteligível se fosse ignorado o fato de que houve uma tentativa corajosa como raramente, talvez jamais em tal escala, se fez antes. Ela é uma tentativa de fundamentar a autoridade sobre um apelo a determinadas atitudes idealistas da mente, isto é, a influência coercitiva, que de outro modo se baseia na posse da força. Já vimos que uma comunidade se mantém unida por duas coisas: a força coercitiva da violência e os vínculos emocionais, identificações, é o nome técnico, entre seus membros. Mas se estiver ausente um dos fatores, é possível que a comunidade se mantenha ainda pelo outro fator. As ideias a que se faz o apelo só podem naturalmente ter importância se exprimirem afinidades importantes entre os membros, e pode-se perguntar quanta força essas ideias podem exercer. A história nos ensina que, em certa medida, elas serão eficazes. Por exemplo, a ideia do panielismo, o sentido de ser superior aos bárbaros de além fronteiras. Ideia que foi expressa com tanto vigor no conselho anfitriônico, nos oráculos e nos jogos, foi forte a ponto de mitigar os costumes guerreiros entre os gregos, embora, é claro, não suficientemente forte para evitar dissenções bélicas entre as diferentes partes da nação grega, ou mesmo para impedir uma cidade ou confederação de cidades de se aliar com o inimigo persa, a fim de obter vantagem contra algum rival. A identidade de sentimento entre os cristãos, embora fosse poderosa, não conseguiu à época do Renascimento impedir os estados cristãos, tanto os grandes como os pequenos, de buscar o auxílio do sultão em suas guerras de uns contra os outros. E atualmente não existe ideia alguma que espera-se venha a exercer uma autoridade unificadora dessa espécie. Na realidade, é por demais evidente que os ideais nacionais pelos quais as nações se regem nos dias de hoje atuam em sentido oposto. Algumas pessoas tendem a profetizar que não será possível pôr um fim à guerra, enquanto a forma comunista de pensar não tem encontrado aceitação universal. Mas esse objetivo, em todo caso, está muito remoto, atualmente, e talvez só pudesse ser alcançado após as mais terríveis guerras civis. Assim sendo, presentemente, parece estar condenada ao fracasso a tentativa de substituir a força real pela força das ideias. Estaremos fazendo um cálculo errado se desprezarmos o fato de que a lei, originalmente, era força bruta e que, mesmo hoje, não pode prescindir do apoio da violência. Passo agora a acrescentar algumas observações aos meus comentários. O senhor expressa surpresa ante o fato de ser tão fácil inflamar nos homens o entusiasmo pela guerra e insere a suspeita de que neles exigem atividade alguma coisa, um instinto de ódio e de destruição que coopera com os esforços dos mercadores da guerra. Também nisso, apenas posso exprimir
meu inteiro acordo. Acreditamos na existência de um instinto dessa natureza, e durante os últimos anos temos nos ocupado realmente em estudar suas manifestações. Permita-me que me sirva dessa oportunidade para apresentar-lhe uma parte da teoria dos instintos, pulsões, que depois de muitas tentativas hesitantes e muitas vacilações de opinião, foi formulada pelos que trabalham na área da psicanálise. De acordo com nossa hipótese, os instintos humanos são de apenas dois tipos: aqueles que tendem a preservar e unir, que denominamos eróticos, exatamente no mesmo sentido em que Platão usava a palavra eros em seu simpósio, ou sexuais, com uma deliberada ampliação da concepção popular de sexualidade. E aqueles que tendem a destruir e matar, os quais agrupamos como instinto agressivo ou destrutivo. Como o senhor vê, isso não é senão uma formulação teórica da universalmente conhecida oposição entre amor e ódio, que talvez possa ter alguma relação básica com a polaridade entre atração e repulsão, que desempenham um papel na sua área de conhecimento. Entretanto, não devemos ser demasiado apressados em introduzir juízos éticos de bem e de mal. Nenhum desses dois instintos é menos essencial do que o outro. Os fenômenos da vida surgem da ação confluente ou mutuamente contrária de ambos. Ora, é como se o instinto de um tipo dificilmente pudesse operar isolado. Está sempre acompanhado, ou como dizemos, amalgamado, por determinada quantidade do outro lado, que modifica o seu objetivo, ou em determinados casos, possibilita a consecução desse objetivo. Assim, por exemplo, o instinto de autopreservação certamente é de natureza erótica. Não obstante, deve ter à sua disposição a agressividade para atingir seu propósito. Dessa forma, também o instinto de amor, quando dirigido a um objeto, necessita de alguma contribuição do instinto de domínio para que obtenha a posse desse objeto. A dificuldade de isolar as duas espécies de instinto em suas manifestações reais é, na verdade, o que até agora nos impedia de reconhecê-los. Se o senhor quiser acompanhar-me um pouco mais, verá que as ações humanas estão sujeitas a uma outra complicação de natureza diferente. Muito raramente, uma ação é obra de um impulso instintivo único, que deve estar composto de eros e destrutividade. A fim de tornar possível uma ação, há de existir, via de regra, uma combinação desses motivos compostos. Isto há muito tempo foi percebido por um especialista na sua matéria, o professor G.C. Lichtenberg, que ensinava física em Göttingen, durante o nosso classicismo, embora talvez ele fosse ainda mais notável como psicólogo do que como físico. Ele inventou uma bússola de motivos, pois escreveu: os motivos que nos levam a fazer algo poderiam ser dispostos à maneira da rosa dos ventos e receber nomes de uma forma parecida, por exemplo, pão, pão, fama ou fama, fama, pão. De forma que, quando os seres humanos são incitados à guerra, podem ter toda uma gama de motivos para se deixarem levar. Uns nobres, outros vis, alguns francamente declarados, outros jamais mencionados. Não há por que enumerá-los todos. Entre eles está certamente o desejo da agressão e destruição. As incontáveis crueldades que encontramos na história e em nossa vida de todos os dias atestam a sua existência e a sua força. A satisfação desses impulsos destrutivos naturalmente é facilitada por sua mistura com outros motivos de natureza erótica e idealista. Quando lemos sobre as atrocidades do passado, a miúde, é como se os motivos idealistas servissem apenas de desculpa para os desejos destrutivos. E às vezes, por exemplo, no caso da crueldade da Inquisição, é como se os motivos idealistas tivessem assomado a um primeiro plano na consciência, enquanto os destrutivos lhe emprestassem um reforço inconsciente. Ambos podem ser verdadeiros. Receio que eu possa estar abusando do seu interesse, que afinal se volta para a prevenção da guerra e não para as nossas teorias. Gostaria, não obstante, de deter-me um pouco mais em nosso instinto destrutivo, cuja popularidade não é de modo algum igual à sua importância. Como consequência de um pouco de especulação, podemos supor que esse instinto está em atividade em toda criatura viva e procura levá-la ao aniquilamento, reduzir a vida à condição original de matéria inanimada. Portanto, merece com toda a seriedade ser denominado instinto de morte, ao passo que os instintos eróticos representam um esforço de viver. O instinto de morte torna-se instinto destrutivo quando, com o auxílio de órgãos especiais, é dirigido para fora, para objetos. O organismo preserva sua própria vida, por assim dizer, destruindo uma vida alheia. Uma parte do instinto de morte, contudo, continua atuante dentro do organismo, e temos procurado atribuir numerosos fenômenos normais e patológicos a essa internalização do instinto de destruição. Foi-nos até mesmo imputada a culpa pela heresia de atribuir a origem da consciência a esse desvio da agressividade para dentro. O senhor perceberá que não é absolutamente irrelevante se esse processo vai longe demais.
É positivamente insano. Por outro lado, se essas forças se voltam para a destruição no mundo externo, o organismo se aliviará e o efeito deve ser benéfico. Isso serviria de justificação biológica para todos os impulsos condenáveis e perigosos contra os quais lutamos. Deve-se admitir que eles se situam mais perto da natureza do que a nossa resistência, para a qual também é necessário encontrar uma explicação. Talvez o senhor possa parecer-se em nossas teorias uma espécie de mitologia, e no presente caso, mitologia nada agradável. Todas as ciências, porém, não chegam, afinal, a uma espécie de mitologia como esta. Não se pode dizer o mesmo, atualmente, a respeito da sua física? Para nosso propósito imediato, portanto, isto é tudo o que resulta daquilo que ficou dito. De verdade, de nada vale tentar eliminar as inclinações agressivas dos homens. Segundo se nos conta, em determinadas regiões privilegiadas da Terra, onde a natureza provê em abundância tudo o que é necessário ao homem, existem povos cuja vida transcorre em meio à tranquilidade, povos que não conhecem nem a coerção nem a agressão. Dificilmente posso acreditar nisso, e me agradaria saber mais a respeito de coisas tão afortunadas. Também os bolchevistas esperam ser capazes de fazer a agressividade humana desaparecer mediante a garantia de satisfação de todas as necessidades materiais e estabelecimento da igualdade em outros aspectos entre todos os membros da comunidade. Isto, na minha opinião, é uma ilusão. Eles próprios, hoje em dia, estão armados da maneira mais cautelosa, e o método, não menos importante, que empregam para manter juntos os seus adeptos é o ódio contra qualquer pessoa além das suas fronteiras. Em todo caso, como o senhor mesmo observou, não há maneira de eliminar totalmente os impulsos agressivos do homem. Pode-se tentar desviá-lo, num grau tal que não necessitem encontrar expressão na guerra. Nossa teoria mitológica dos instintos facilita-nos encontrar a fórmula para métodos indiretos de combater a guerra. Se o desejo de aderir à guerra é um efeito do instinto destrutivo, a recomendação mais evidente será contrapor-lhe ao seu antagonista, Eros. Tudo que favorece o estreitamento dos vínculos emocionais entre os homens deve atuar contra a guerra. Esses vínculos podem ser de dois tipos. Em primeiro lugar, podem ser relações semelhantes àquelas relativas a um objeto amado, embora não tenham uma finalidade sexual. A psicanálise não tem motivo por que se envergonhar se nesse ponto fala de amor, pois a própria religião emprega as mesmas palavras: ama teu próximo como a ti mesmo. Isso, todavia, é mais facilmente dito do que praticado. O segundo vínculo emocional é o que utiliza a identificação. Tudo que leva os homens a compartilhar de interesses importantes produz essa comunhão de sentimento, essas identificações. E a estrutura da sociedade humana se baseia nelas, em grande escala. Uma queixa que o senhor formulou acerca do abuso de autoridade leva-me a uma outra sugestão para o combate indireto à propensão à guerra. Um exemplo da desigualdade inata e irremovível dos homens é a sua tendência a se classificar em dois tipos, o dos líderes e os dos seguidores. Esses últimos constituem a vasta maioria. Têm necessidade de uma autoridade que tome decisões por eles e a qual, na sua maioria, devotam uma submissão ilimitada. Isso sugere que se deva dar mais atenção do que até hoje se tem dado à educação da camada superior dos homens dotados de mentalidade independente, não suscetível de intimidação e desejosa de manter-se fiel à verdade, cuja preocupação seja de dirigir as massas dependentes. É desnecessário dizer que as usurpações cometidas pelo Poder Executivo do Estado e a proibição estabelecida pela Igreja contra a liberdade de pensamento não são nada favoráveis à formação de uma classe desse tipo. A situação ideal, naturalmente, seria a comunidade humana que tivesse subordinado sua vida instintual ao domínio da razão. Nada mais poderia unir os homens de forma tão completa e firme, ainda que entre eles não houvessem vínculos emocionais. No entanto, com toda a probabilidade, isso é uma expectativa utópica. Não há dúvida de que os outros métodos indiretos de evitar a guerra são mais execuíveis, embora não prometam êxito imediato. Vale lembrar aquela imagem inquietante do moinho que moe tão devagar que as pessoas podem morrer de fome antes dele poder fornecer sua farinha. O resultado, como o senhor vê, não é muito frutífero quando um teórico desinteressado é chamado a opinar sobre um problema prático urgente. É melhor a pessoa, em qualquer caso especial, dedicar-se a enfrentar o perigo com todos os meios às mãos. Eu gostaria, porém, de discutir mais uma questão que o senhor não menciona em sua carta, a qual me interessa em especial. Por que o senhor, eu e tantas outras pessoas nos revoltamos tão violentamente contra a guerra? Por que não a aceitamos como mais uma das muitas calamidades da vida? Afinal, parece ser coisa muito natural, parece ter uma base biológica e ser dificilmente evitável na prática. Não há motivo para se surpreender com o fato de eu levantar essa questão.
Para o propósito de uma investigação como essa, poderia talvez permitir-se usar uma máscara de suposto alinhamento. A resposta à minha pergunta será de que reagimos à guerra dessa maneira, porque toda pessoa tem o direito à sua própria vida, porque a guerra não põe um término à vida plena de esperanças, porque conduz os homens individualmente a situações humilhantes, porque os compele contra sua vontade a matar outros homens e porque destrói objetos materiais preciosos produzidos pelo trabalho da humanidade. Outras razões mais poderiam ser apresentadas como a de que, na sua forma atual, a guerra já não é mais uma oportunidade de atingir os velhos ideais de hedonismo, e a de que, devido ao aperfeiçoamento dos instrumentos de destruição, uma guerra futura poderia envolver o extermínio de um dos antagonistas, ou quem sabe, de ambos. Tudo isso é verdadeiro, e tão incontestavelmente verdadeiro, que não se pode senão sentir perplexidade ante o fato de a guerra ainda não ter sido unanimemente repudiada. Sem dúvida, é possível o debate em torno de alguns desses pontos. Pode-se indagar se uma comunidade não deveria ter o direito de dispor da vida dos indivíduos. Nem toda guerra é passível de condenação em igual medida, de vez que existem países e nações que estão preparados para a destruição impiedosa de outros. Esses outros devem ser amados para a guerra. Mas não me deterei em nenhum desses aspectos. Não constituem aquilo que o senhor deseja examinar comigo, e tenho em mente algo diverso. Penso que a principal razão por que nos rebelamos contra a guerra é que não podemos fazer outra coisa. Somos pacifistas porque somos obrigados a sê-lo por motivos orgânicos básicos e, sendo assim, temos dificuldade em encontrar argumentos que justifiquem nossa atitude. Sem dúvida, isso exige alguma explicação. Creio que se trata do seguinte: durante períodos de tempo incalculáveis, a humanidade tem passado por um processo de evolução cultural. Sei que alguns preferem empregar o termo civilização. É esse processo que devemos o melhor daquilo em que nos tornamos, bem como uma boa parte daquilo de que padecemos. Embora suas causas e seus começos sejam obscuros e incertos, o seu resultado, algumas de suas características, são de fácil percepção. Talvez esse processo esteja levando à extinção da raça humana, pois em mais de um sentido ele prejudica a função sexual. Povos incultos e camadas atrasadas da população já se multiplicam mais rapidamente do que as camadas superiormente instruídas. Talvez se possa comparar o processo à domesticação de determinadas espécies animais, e ele se acompanha, indubitavelmente, de modificações físicas, mas ainda não nos familiarizamos com a ideia de que a evolução da civilização é um processo orgânico dessa ordem. As modificações psíquicas que acompanham o processo de civilização são notórias e inequívocas. Consistem num progressivo deslocamento dos fins instintivos e numa limitação imposta aos impulsos instintivos. Sensações que para os nossos ancestrais eram agradáveis tornaram-se indiferentes ou até mesmo intoleráveis para nós. Há motivos orgânicos para as modificações em nossos ideais éticos e estéticos. Dentre as características psicológicas da civilização, duas aparecem como as mais importantes: o fortalecimento do intelecto, que está começando a governar a vida do instinto, e a internalização dos impulsos agressivos, com todas as suas consequentes vantagens e perigos. Ora, a guerra se constitui na mais óbvia oposição à atitude psíquica que nos foi incutida pelo processo de civilização, e por esse motivo não podemos evitar de nos rebelar contra ela. Simplesmente não podemos mais nos conformar com ela. Isso não é apenas um repúdio intelectual e emocional. Nós, os pacifistas, temos uma intolerância constitucional à guerra, digamos, uma indiciocrasia exacerbada no mais alto grau. Realmente, parece que o rebaixamento dos padrões estéticos na guerra desempenha um papel dificilmente menor em nossa revolta do que as suas crueldades. E quanto tempo teremos de esperar até que o restante da humanidade também se torne pacifista? Não há como dizê-lo, mas pode não ser utópico esperar que esses dois fatores, a atitude cultural e o justificado medo das consequências de uma guerra futura, venham a resultar dentro de um tempo previsível em que se ponha um término à ameaça de guerra. Por quais caminhos ou por que atalhos isso se realizará, não podemos adivinhar. Mas uma coisa podemos dizer: tudo que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra. Espero que o senhor me perdoe se o que eu disse o desapontou. E com a expressão de toda estima, subscrevo. Cordialmente, Sigmund Freud, Viena, setembro de 1932.